Muito bem. Pega a sua Bíblia. Hoje não teremos a mensagem musical. Então vamos ganhar mais tempo para a mensagem bíblica, mensagem falada. Pega a sua Bíblia. Pode apagar as luzes aqui, por favor. Só apenas essa em cima de mim. Joga na tela aí. O título de hoje: Oração e Lágrimas. E o texto é esse aqui, ó. Hoje nós vamos para Lucas. Nós lemos bastante Mateus essa semana, Evangelho de Mateus. Agora vamos para o Evangelho de Lucas. Não sei se dá para acender essas aqui do meio, deixar só acima de mim. Isso, obrigado. Só que está aqui no púlpito. Lucas 22, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. Está aí na tela? Diz assim, Lucas 22, 39 a 46. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de 1 tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou como? Dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantai-vos, para que não entreis, e orai, para que não entreis em tentação. Estão de olho na tela agora? Bom, o Getsemane aconteceu, esse episódio do Getsemane aconteceu depois, naquela quinta-feira, depois que Jesus ceou com os discípulos, não é? Eram os últimos momentos com os discípulos. Ele orou por eles, comeu com eles, instituiu a Santa Ceia, não é? Rogou que eles ficassem firmes, avisou-os do que ainda viria. Passou aqueles últimos momentos com os discípulos, ele sabia que o seu tempo estava chegando, a sua morte estava muito em breve. Repartiu com eles o pão, disse que eles deveriam fazer isso em memória dele, para que se lembrassem do seu sacrifício. E aí, eles se afastaram um pouquinho ali de Jerusalém, saíram pela porta e subiram ao jardim, o jardim do Getsemane, que ficava na parte externa de Jerusalém. E ali então, os discípulos ficaram afastados, ele pegou os 3 mais próximos, se afastou mais um pouco, e aí disse para os 3, fiquem aqui em oração, que eu vou também orar, mas eu vou sozinho mais um pouco à frente. E aí ele se afastou mais um pouco, a distância aí de 1 tiro de pedra, diz a Bíblia, ou seja, alguns metros, longos metros, e então ele começou a orar. E foi nesse instante que baixou sobre Jesus aquilo que nós conhecemos muito bem, todos nós. E é mentiroso quem diz que não é, que não tem isso, ou que não enfrenta isso. O medo. Jesus estava com medo. Como assim, pastor? Jesus tinha medo? Ele não era Deus? Sim, ele era Deus, mas também era o quê? Homem. E como homem, ele estava agora com medo. Medo de morrer. Como todo ser humano tem.
O seu lado divino, ok. Mas o seu lado humano estava morrendo de medo. E para entendermos por que ele estava passando por isso, vamos lembrar que ele era homem e Deus. Como Deus, ele sabia exatamente o que aconteceria. Ele sabia exatamente o que ele ia passar, todo o seu sofrimento, toda a agonia, ele sabia de tudo. Ele sabia como a sua morte aconteceria, ele sabia como os discípulos reagiriam, como a multidão reagiria, como Pilatos diria, tudo, ele sabia como aconteceria. Erguer-se na cruz ali, ser erguido, ele já sabia. E por isso, o seu lado humano estava tremendo. Ele estava com medo de tudo aquilo que iria enfrentar. E a sua agonia se tornou tão grande, que a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, e não esqueça isso que eu vou dizer, por favor, principalmente quando você estiver enfrentando uma luta muito grande na sua vida. Nenhum de nós, nenhum ser humano, nunca vai experimentar a agonia que Jesus experimentou. Nunca. Para chegar perto do que Jesus experimentou, nós teríamos que passar mais ou menos próximo do que ele passou e saber a forma como iríamos morrer. A forma horrorosa, horrenda, dolorosa que iríamos morrer. Mas nós não sabemos o futuro. Ou seja, nós nunca vamos entender o que Jesus passou ali. Nós nunca vamos entender o tamanho da agonia de Jesus, a ponto de o seu suor se tornar em gotas de sangue. Nós nunca vamos chegar perto disso. E toda vez que a vida lhe causar desgostos, lhe machucar, ou você achar que o seu problema é muito grande, e às vezes ele é mesmo, lembre-se do Getsemane. Lembre-se que Jesus sabe o que é padecer, o que é sofrer. Jesus sabe o que é sentir agonia, aflição e medo. Jesus passou por isso. Ele sabia as chicotadas que ele ia levar. Não se esqueça que o chicote romano era feito de couro cru, com pontas de osso, um osso nas pontas. E cada vez que o soldado romano chicoteava, não só o couro machucava as costas, mas esses ossinhos penetravam na pele e iam rasgando a pele. O filme A Paixão de Cristo ilustra muito bem como foi o sofrimento de Jesus nesse momento. É um filme que é um momento muito violento do filme, né? Não é para criança assistir, mas é o filme que relata mais próximo aquela agonia do momento em que ele foi chicoteado. Jesus sabia o que aconteceria. Ele sabia da dor que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ser pregado à morte romana pela cruz. Cravos de 18 centímetros, cravos romanos, nas mãos e nos pés. Ele sabia de toda a agonia. Ele sabia que ia ser pendurado entre o céu e a terra. Ele sabia que naquela posição o seu pulmão era comprimido, o seu coração também. A agonia era sem fim, não é? Ele sabia que para poder respirar, o preso nessa hora ele tem que forçar assim, ó, puxar as mãos pregadas assim para ver se ele consegue se levantar um pouquinho e respirar. Nós nunca vamos entender a dor que Jesus passou nesse momento. Portanto, tudo isso fez com que a agonia de Jesus fosse muito forte no Getsemane. E é bom lembrar que a nossa salvação se deu pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas a decisão final de Jesus foi aqui, ó, foi aqui no Getsemane. Porque quando Jesus disse assim: Pai, eu estou com medo, eu estou apavorado, eu não quero sofrer tudo isso, a dor vai ser muito grande, se for possível, se houver um jeito, passa de mim esse sofrimento, esse cálice de dor. Se tiver um jeito, por favor. Olha a oração de Jesus. Só que não tinha outro jeito. Não tinha.
O inocente tinha que morrer pelo culpado. E no caso, o culpado quem é? Quem é? Eu prefiro dizer, em vez de nós, quem é o culpado? É difícil dizer eu, né? Nessa hora. A gente gosta de falar eu para muitas coisas. Eu posso, eu isso, eu aquilo. Mas na hora de reconhecer a culpa, aí não é fácil dizer eu, né? A gente diz nós, todo mundo. Não, eu sou o culpado. Eu sou o pecador pelo qual ele veio morrer. São as minhas teimosias, são os meus erros, as minhas falhas. Foi isso. Eu. Por mim. E lembre-se, quando ele disse, passa de mim esse cálice, mas não iria passar, ele falou, seja portanto feita a tua vontade. Foi nesse momento que Jesus finalmente decidiu ir adiante. Se você já leu o livro Deserto às Nações, você sabe que a autora comenta esse momento dizendo assim, Jesus podia ter voltado para o céu agora, naquele momento ali. Ele podia ter clamado por uma legião de anjos e iriam todos de volta para a morada de Deus, e o ser humano que se dane. Pecou, fez o que era errado, se vira agora. Mas foi isso que Jesus falou? Foi isso que Jesus pensou? Por que eu vou me preocupar com o Fernando, em Hortolândia? Só faz besteira na vida, só faz escolhas erradas. Por que eu tenho que me preocupar com ele? Foi isso que Jesus disse do Fernando? Senhor, seja feita a tua vontade. É para salvar o Fernando e todo o povo de Hortolândia? É para salvar o planeta todo? Não tem outro jeito? Então, esse é o cálice para beber? Então eu vou beber. Você já agradeceu alguma vez por Jesus ter decidido isso no Getsemane? Alguma vez você agradeceu a Deus, a Cristo, por esse momento? Porque se ele não tivesse decidido assim, ou se ele tivesse decidido voltar, nós não estaríamos aqui agora. E Satanás já tinha tomado conta desse planeta e nos feito escravos para sempre. Já agradeceu por este momento? Quando Jesus tomou a decisão de ir até o fim, não tinha jeito. Ele foi buscar pelo menos uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Ele foi atrás de quem para receber essa palavra de ânimo? Dos seus amigos, dos seus discípulos. E quando ele foi lá para receber uma palavra de ânimo, de conforto, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amizade, o que aconteceu? Como é que eles estavam? Como é que eles estavam? Meu irmão, eu vou fazer um parêntese agora, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Jesus escolheu obter uma palavra de ânimo de seres humanos. Ele foi atrás de um carinho de seres humanos. Irmãos, ele fez a pior escolha, na verdade, porque seres humanos são assim. Nós somos assim. E às vezes eu fico perplexo, isso acontece muito dentro da igreja, muito. Como que a gente se decepciona com as pessoas, não é assim? Não é assim? Como é fácil de se decepcionar com as pessoas, não é assim? Não, na verdade não é esse o problema. Eu aprendi que está errado isso. A gente não deveria se decepcionar com as pessoas, sabe por quê? Porque pessoas são assim. Nós somos assim. Ou você acha que você se decepciona com os outros e os outros não se decepcionam com você? Eu sempre digo dentro da igreja, você quer se decepcionar com o pastor? É bem fácil. É bem fácil. Você quer se decepcionar comigo nos próximos meses? Como seu pastor? É facinho, quer ver? Espere bastante de mim. Mas espere bastante do pastor Fernando. Espere do pastor Fernando isso, sempre lá no alto. Espere muito de mim.
E você vai se decepcionar rapidinho. Eu te garanto. Quer se decepcionar com os anciãos? Com a liderança da igreja? Quer se decepcionar com os pastores lá na associação? É só esperar bastante deles. Quanto mais você espera do ser humano, mais você se decepciona. Mas não deveria ser algo assim, Por quê? Porque nós não somos diferentes de ninguém. Nesse quesito, nós estamos todos no mesmo? Ou você acha que se eu e você estivéssemos lá naquele dia no Getsema com Jesus, a gente ia fazer diferente dos discípulos? Quem aqui ousa dizer que faria diferente? Quem? Eu não faria. Aliás, eu acho que eu seria o primeiro a dormir. Eita, como eu gosto de dormir. Mas Jesus estava muito machucado. A agonia era muita. Que ele foi lá, eram os únicos que tinha. E quando chegou lá, erguendo-se num doloroso esforço, dirigiu-se cambaleante ao lugar onde deixara os discípulos. Mas achou-os o quê? Adormecidos. Houvesse-os encontrado em oração, e ter-se-ia sentido o quê? Aliviado. Estivessem buscando refúgio em quem? Em Deus e não no sono, para que as forças satânicas não prevalecessem sobre eles, e Jesus teria o quê? Jesus teria se sentido como? Pelo menos como? Mas não. E se nós estivéssemos lá, seria a mesma coisa. Para quem acha que é melhor do que o outro. Agora veja a frase que Jesus já havia dito para eles antes de sair para orar e antes de voltar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você já tentou ver essa frase de trás para frente? Se você pegar e tentar entender essa frase de trás para frente, a tentação, ela vem quando não acontece o quê? Oração e vigia. Você já pensou nisso? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem é cristão, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não existe vitória. Não existe vitória alguma. Não existe sequer alguns passos de vitória, se não for pela oração. Sem oração, não existe caminhar vitorioso na vida do cristão. Nós temos que entender isso. A oração é tão importante, mas tão importante, que Ellen White, no livro Caminho a Cristo, você lembra como ela diz? Ela diz que a oração é como o respirar da alma. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? O ser humano consegue ficar sem respirar? Se jogar você aí numa piscina, quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água sem respirar antes de apagar? Pouquinho, né? Se eu te der um mata-leão aqui, e pressionar aqui, e você não conseguir respirar, em 30 segundos você apaga. Mata-leão, 30 segundos, você apaga. E se eu não soltar, você apaga, e apaga para valer mesmo, né? Até morrer, pode morrer. Porque não entra o ar no pulmão, não entra o ar. Agora, quanto tempo um cristão pode sobreviver sem oração? Me diga. Quando é que nós vamos entender isso? E pena que toda a igreja não está aqui para ouvir. Porque nós precisamos, com a ajuda de Deus, entender a importância disso. Cristãos que passam 1, 2, 3 dias sem buscar a Deus em oração. Cristãos que passam talvez a semana toda. Cristãos que dizem, olha, a última vez que eu orei foi pelo almoço, e isso semana passada. Como é que pode um cristão sobreviver na vida espiritual desse jeito? E depois vem com aquela desculpa. Eu estou tão desanimado.
tão desanimada. Como se isso fosse desculpa de fato. O desânimo não é doença. Não estou falando da depressão física. Depressão é doença. Estou falando desse desânimo espiritual que muitos colocam como se fosse algo que veio e eu não pude controlar. Desanimou por quê? Porque esqueceu do quê? De orar, de buscar. Veja, se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de que maneira? De fervorosa. Sabe o que é fervor? É toda hora, o tempo todo, é buscando, não para de buscar. Isso é fervor. Fervorosa e constante oração. Não é só antes de comer. Não é só aquela oração antes de dormir, quando você já nem sabe o que você está falando, de tanto cansaço que você está. Eu não oro muito antes de dormir, não, porque eu nem presto atenção no que eu estou falando antes de dormir. Já estou apagando. Deixar para buscar Deus quando está para dormir, no final do dia, cansado do jeito que você está. Não funciona, meu irmão, minha irmã. Não funciona. Nós precisamos de fervorosa e constante oração. Busca. Olha aqui. Sem oração e vigilância constante, olha a palavra constante de novo. Estamos em perigo de nos tornar descuidados. Estou desanimado. E nos desviar do quê? Do caminho. Se você pôr de trás para frente de novo a frase, você vai chegar a isso. Desviar do caminho, ficar mal, desanimado. Por quê? Porque não tem o quê? Oração vigilante e constante. Como é que a gente pode vencer sem oração? Como? Já está próximo o fim, escreveu o apóstolo Pedro, e todas as coisas, portanto, sede como? Sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Que está ciente de si e daquilo que acontece à sua volta. Sóbrio aquele que sabe da sua responsabilidade. Que não fica jogando a sua responsabilidade para os outros, para a igreja, para fulano e ciclano. Sóbrios e vigiai como? Vigiai como? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você acha que Lúcifer, ele brinca em serviço? Você acha que Lúcifer não sabe a importância da oração? Você acha que esse cara aí não tem experiência? São milênios de experiência. E ele sabe que a oração pode tirar o pecador das garras dele. Então o que você acha que Satanás e os seus demônios vão fazer na sua vida espiritual no que diz respeito à oração? É óbvio. É o que eu faria se eu fosse o diabo, mas eu não sou. Mas se eu fosse, eu imagino que eu faria isso. Eu vou fazer tudo para o Fernando não orar. Eu vou colocar filme, novelas, celular, o Twitter, YouTube, eu vou colocar problemas, eu vou colocar dores de cabeça, eu vou colocar desemprego, eu vou colocar problemas no casamento, para o Fernando ficar com a cabeça doida assim, correndo atrás dos problemas, e ele não vai ter tempo para orar. É fácil vencer o Fernando. É só colocar tudo isso na vida dele, que ele fica doidinho e ele não reserva tempo para oração. E aí a gente vence. Você já pensou nisso ou não? Lembre-se, esse cara aqui, ele não tira folga. Amanhã é feriado. A gente vai descansar, muitos. Eu não, vou trabalhar, mas muitos vão descansar. Esse cara aqui não. Os demônios dele também não. Não tem feriado para ele, não tem dia de folga. Ele não se cansa. Ele não precisa dormir. Não se esqueça disso. Ele não precisa dormir como a gente. Ele não tem dor muscular como a gente. A gente é bom lembrar disso aí de vez em quando, né?
para saber que ele é um inimigo muito poderoso. E sozinho a gente vai capotar rapidinho diante dele. A única coisa que pode nos ajudar a vencê-lo, o que é? O que é? Oração e dependência de quem? Estejam alertas e vigiem. Se você acha que eu estou exagerando, olha o que a Bíblia já diz. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como... Difícil não imaginar um animal mais poderoso para capturar presas do que os grandes felinos. Você já viu os vídeos do leão correndo atrás das suas presas? Cara, esses carinhas aqui, os leões, eles têm um poder. Já viu? A agilidade dos leões, dos felinos, para capturar a presa. Não tem como escapar. Por isso, talvez Pedro tenha usado esse exemplo. Rugindo e procurando quem possa devorar. Agora, é mais fácil devorar qual presa? Qual presa que é mais fácil para o leão devorar? Aquela que está como? Aquela que está como? Olha aqui. Qual presa é mais fácil para o leão devorar? Aquela que está como? Descuidado. Não está? Brinca para ver. Mas nós sabemos onde está a vitória. É busca. Palavra de Deus. Não foi assim que Jesus venceu Satanás lá no deserto da tentação? Satanás vinha com a tentação, Jesus falava, está escrito. Satanás vinha com a tentação, Jesus, está escrito. Ele conhecia a palavra. Quando a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, é isso mesmo. Cristãos que morrem espiritualmente porque não conhecem a palavra. Cristãos que morrem espiritualmente porque não leem a palavra. Não conhecem. E aí quando a tentação vem, eles não sabem lidar com aquilo que a vida espiritual exige. Não conhecem a palavra. A oração, queridos, não baixa Deus a nós, como disse Ellen White no Caminho a Cristo. Eleva-nos até Ele. Eu vou terminar ilustrando o amor de Deus e aquilo que Jesus fez por nós com essa história aqui. No fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceu algo inédito numa pequena vila, essa história é verdadeira, numa pequena vila alemã. Chegou a notícia naquela pequena vila de que todos os homens que foram para a guerra e todos os homens da aldeia, da vila tinham ido, o exército tinha convocado, eles foram para a guerra. Chegou a notícia, naquela época não tinha televisão, internet, nada disso. Alguém trouxe a notícia que todos os homens que foram para a guerra tinham sido mortos pelos ingleses. Lembra que a principal batalha era entre ingleses e alemães, né? Mas era uma guerra mundial, muitos países estavam envolvidos. E aí, o que aconteceu? Olha aqui. Houve muita tristeza e choro das esposas, não é? Dos combatentes da vila. Mas passado o tempo, depois do luto, as mulheres foram o quê? Novamente se casando. Menos uma moça teimosa lá. Uma moça que não quis casar de novo. Na verdade, quando aconteceu, ela estava noiva, ela não tinha casado ainda, ela estava noiva, quando soube que o seu noivo tinha sido, junto com os outros, morto em batalha. Mas ela não se conformou, ela não aceitou. Todas foram se casando, ela disse, eu não vou casar, porque eu acho que ele vai voltar. Ele prometeu para mim que ele ia voltar. No dia que ele embarcou, ele segurou meu rosto, me beijou e disse, eu vou voltar, me aguarde, eu vou voltar para você. E as outras mulheres da vila ouviam ela dizer isso e diziam assim, você é uma tonta. Você é uma tonta, está todo mundo morto, os nossos homens estão mortos, não tem mais o que fazer e você fica aí com essa ideia. E ela dizia, não, ele vai voltar. E o tempo passou. As mulheres se casaram novamente, até que um dia, meses e meses depois,
veio a notícia que todos os homens estavam salvos, eles tinham sido feitos prisioneiros pelo exército inimigo, ficaram meses lá presos pelo exército inimigo, mas aí a guerra acabou e eles foram soltos e agora todos estavam voltando para casa. Imagina o desespero da mulherada, como a gente diz. Imagina o desespero das mulheres daquela vila. Quando descobriram que os homens estavam vivos, estavam voltando. Todas ficaram desesperadas, menos quem? Menos a moça noiva. Ela estava agora certa de que valeu esperar e confiar na promessa do seu noivo de que ele voltaria. Meu irmão, minha irmã, sabe por que a gente tem que continuar orando e orando e orando? Porque o noivo está chegando. O noivo está vindo para as bodas. Ele prometeu, não prometeu? Ah, mas às vezes parece que está demorando demais, às vezes os meus problemas são tão grandes, às vezes eu desanimo por isso e por aquilo. Não! O noivo está vindo. Não desanime, não pare a caminhada, não deixe de esperar. Mantenha a sua vida de oração, mantenha a sua vida devocional, não deixe de buscar, esteja na igreja, porque o noivo está vindo muito em breve. Quantos gostariam de dizer nessa noite para Jesus: Senhor, me perdoa se eu tenho falhado na oração, na confiança no Senhor? Porque oração nada mais é do que um ato de confiança ao Senhor, crer que Ele está ouvindo e pode nos atender. Isso é confiança, ou fé, como dizem alguns. Me perdoa por te buscar tão pouco, por não fazer da oração prioridade, por às vezes negligenciar essa oportunidade tão especial que é orar. Mas por favor, me ajuda, Senhor. Me cutuca para que eu te busque mais. Me ajuda a levantar da minha cama e do meu sofá e ajoelhar diante do Senhor mais. Ajuda-me a não dar desculpas e buscar o Senhor enquanto é tempo. Priorizar o momento da oração. Alguém quer pedir isso nessa noite? Deixa eu ver. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude e que juntos fiquemos próximos daquele que é o único que pode nos dar a vitória, o Senhor Jesus. Fique em pé e vamos encerrar com a oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós não queremos, Pai, de jeito nenhum cometer o mesmo erro dos discípulos. Eles dormiram na hora mais importante. Na verdade, não somos diferentes deles e corremos sim o mesmo risco de, na hora mais importante da história deste mundo, adormecermos o sono que vai nos tirar a salvação. Não queremos isso. A chave para a vitória é a oração, a busca. Jesus falou: vigiai e orai. É o único jeito de não ceder à tentação e não cair. Ajuda-nos, portanto, a viver uma vida de confiança ao Senhor. Ajuda-nos a gastar mais tempo com a oração, confiando na Tua direção a cada passo, até o dia em que o noivo voltará para nos levar para as bodas do Cordeiro. Abençoa-nos para isso. Leva-nos em paz para casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.